Shalom! Bem, hoje é o 11º dia de leitura. Estaremos falando aqui um pouco sobre o capítulo 36, 37 e 38 de Gênesis. Nós estamos fazendo a leitura anual da Bíblia. Bom, no capítulo 36 começa a falar a respeito de um assunto que os leitores se perturbam, os leitores bíblicos, se perturbam ao ler, que é a questão da genealogia. Aqui vai falar da genealogia de Esaú. E aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui em dois aspectos. O primeiro é que sempre em uma genealogia você consegue extrair um tesouro. Aqui a gente percebe que nessa genealogia tem um cidadão chamado Aná, que fala que ele descobriu no deserto fontes de águas termais. Olha que coisa interessante. E a partir daí você já pode meditar, pensar a respeito de curas das águas termais no deserto, etc. Então é uma riqueza. E uma outra situação é quem foi esses descendentes de Esaú, que a Bíblia chama de Edomitas. Os Edomitas eles foram inimigos ferrenhos de Israel. Eles chegaram -se a juntar com outras tribos, outros povos, para guerrear contra Israel. A Bíblia fala assim lá no livro de Números 20, que esse povo, os Edomitas, eles proibiram Israel de caminhar no deserto. Israel queria uma passagem no deserto e eles proibiram essa passagem. E aí o povo de Israel teve que dar uma volta enorme. Foram exatamente os Edomitas. E aliás, os Edomitas, existe uma profecia em Obadias, no profeta Obadias, no capítulo 1, que fala que eles se alegraram quando souberam que Israel tinha sido cativo, tinha sido levado cativo, tinha sido levado escravo. Então esses edomitas eles se tornaram grandes inimigos de Israel. No capítulo 37 começa interessante, que ele fala assim, essa é a história, no versículo 2 do capítulo 37, esta é a história de Jacó. Aí começa a falar de José. José tinha 17 anos quando foi apacentar os rebanhos com seus irmãos. Ele conta a história de Jacó, que agora é Israel, mas a história dele continua com seu filho de 17 anos, José. E José ia apacentar as ovelhas, o rebanho com seus irmãos. E José não era essa coisa tão bonitinha como muitas pessoas pintam, não. Ele era meio fofoqueiro, ele saía falando das coisas erradas para o pai, para o pai Israel. Falava, aconteceu isso, ele ia levando as conversas fiadas, as fofoquinhas. E aí o pai gostava muito dele, porque era o filho da velhice, e deu para ele exatamente uma túnica de mangas largas. O que é uma túnica? É uma roupa toda colorida, mas geralmente ela vem com mangas curtas. Mas para demonstrar que amava mais a José do que os outros irmãos, a preferência era para José, Israel faz exatamente uma túnica com a manga longa, aquela túnica toda colorida, toda bonita. E aí numa situação em que eles estavam lá junto com os rebanhos, José tem um sonho e fala assim, meus irmãos, vem cá, eu tive um sonho com vocês, e o sonho era o seguinte, o meu feixe, nós estávamos atando feixes, e o meu feixe se levantou e se destacou no meio de vocês, e o feixe de vocês se dobrava diante do meu. E eu tive também um segundo sonho. Esse segundo sonho é que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E aí, por conta desse sonho que ele contou, ele atraiu o ódio dos irmãos para cima dele. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, você conta os seus sonhos, os seus desejos para todo mundo? É bom a gente contar aquilo que a gente pensa para os outros? Os nossos projetos, os nossos desejos, é importante, e principalmente aquilo que Deus colocou no coração. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é o que a Bíblia diz, que por causa desses sonhos e por causa desse ódio, os irmãos venderam José para o Egito. Potifar compra José, e por causa desse sonho foi que se realizou os grandes milagres que aconteceram em relação à matança da fome e toda a história de José que a gente ainda vai ver. Então parece que o sonho
contado, mesmo que as pessoas tenham inveja, porque os irmãos queriam matá-lo. Só não mataram, primeiro por conta de Deus, mas também por conta do seu irmão mais velho. Rubem falou, não, não mata ele. Rubem queria devolvê-lo, e aí Judá teve uma ideia. Judá pega o menino e fala, não, vamos vender ele para os midianitas. E os midianitas levam José para o Egito e vende ele para Potifar. Né? Então, a história é bem interessante. Às vezes você conta um sonho e a realização daquele sonho ele vai acontecer, mas irão acontecer muitas coisas que não são tão boas assim. Então, eu acho que pode contar-se um sonho, e principalmente um sonho de Deus, para as pessoas. Agora, existem sonhos que não vão se realizar. Por exemplo, a lua e o sol, que no caso é a mãe e o pai de José, eles não se dobraram em momento nenhum, então o sonho não se cumpriu. Existem sonhos que se cumprem e sonhos que não se cumprem. Os sonhos de Deus irão se cumprir. Para encerrar, a gente encerra com uma coisa muito forte. Judá, depois que eles vendem José e José vai parar no Egito, Judá se afasta dos irmãos e vai para uma terra que os seus pais nunca orientaram para ele que ninguém se casasse com nenhuma cananeia. E aí Judá vai e se casa com uma cananeia. E dessa relação ele tem 3 filhos, Onã e Selá. E aí o seu filho primogênito, que é o ele se casa com uma mulher chamada Tamar. Olha a história, gente. Eu queria explicar mais, mas não tem tempo, mas presta atenção. Tamar casa com a Bíblia fala assim que ele era perverso e Deus o matou, o próprio Deus matou E aí existe uma questão que quando a mulher morria, o outro filho tinha que deixar herdeiros. Então o segundo filho se casava com a mulher para que deixasse herdeiros. Só que o segundo filho chamava-se Onã. Ele falou o seguinte: eu vou me casar porque meu pai está mandando, mas eu não vou dar nenhum filho, nenhum herdeiro. Quando eles iam ter a relação sexual, a Bíblia diz que ele o sêmen dele caía fora, caía na terra, para que a mulher não engravidasse. E isso irritou tanto a Deus que Deus o matou. Matou o Onã também. E o terceiro filho era o mais jovem, os pais ficaram com medo dele morrer também, aí mandam Tamar para a casa do pai. Passa-se o tempo, a mulher de Judá morre, e aí Judá vai procurar uma prostituta. E quem é a prostituta que se disfarça de prostituta? Exatamente a Tamar, a nora de Judá. E aí ele tem relação com ela e ela engravida. Que loucura, né? De 2 homens, de gêmeos. E o nome dos gêmeos é Pérez e Zerá. E aí, Pérez, por incrível que pareça, ele é citado na genealogia de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1. Depois vocês dão uma conferida lá, capítulo 1 de Mateus, fala da genealogia. E lá está Pérez. Quer dizer, Deus pega uma história trágica, uma história terrível, e a transforma em uma grande bênção. Às vezes você olha para você e fala assim, a minha história é trágica, mas Deus pode transformar a sua história numa grande bênção. Não é? Então, leiam a Bíblia, peçam para que Deus fale com você. Tem tanta coisa tremenda aqui, tem tanta coisa especial. Amanhã nós vamos estar comentando e lendo a respeito da história de José, quando José chega no Egito. E José foi um homem muito honesto, muito trabalhador, e mesmo assim ele sofreu muito. E a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: os filhos de Deus, eles também sofrem injustiça? Eles sofrem, e o sofrimento é permitido para o Filho de Deus? Deus abençoe e até amanhã.